curte, comenta, compartilha. O que ajuda? Ajuda que o YouTube olha e fala assim: que é isso, hein? Deve ser um conteúdo relevante. E aí manda para mais gente. Quanto mais gente assistir, melhor. A palavra de Jesus vai mais longe e nós ficamos tudo felizes. Foguete. Amém? Se inscreve no canal rapidinho. Se inscreve, se não se inscreveu, se inscreve, é coisa rápida. E toda segunda-feira, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. E se Deus quiser, 2023 nós chegamos em 10 milhões. Vamos para a mensagem, bora? Porque o tema é um pouquinho mais pesado. Quando a vida dói. 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 4. Diz o seguinte: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Isso aqui é o marco de início de uma promessa de Deus sobre um garoto que, quando tinha seus 15, 16 anos, mais ou menos, ou até um pouquinho menos, 14 anos, recebeu uma promessa que ele seria o rei de Israel. E isso é o estandarte da história, sabe? Quando tudo aquilo que era promessa se torna realidade. E essa é a melhor fase de alguém. É onde a gente se alegra muito, porque teve espera, teve dor, teve dificuldade, e de repente acontece, uau, e a gente celebra. Mas acontece que existe uma distância entre isso e o início. E eu sei que você já vai dizer: vai falar sobre processo de novo. Mas de uma perspectiva nova. Sabe o que é o gostoso da palavra, da Bíblia? É porque ela se renova a cada manhã. A palavra, ela se renova. Você lê um texto hoje, aprende algo, vê no outro dia outra lição, e as perspectivas de análise se transformam de acordo com tua maturidade, tua caminhada, tua experiência. Se você falar com alguém que teve uma vida muito fácil, ele olha para isso assim: nada a ver. Agora fala com alguém que para chegar onde chegou sofreu demais, ele vai dizer assim: tá vendo aí, vale a pena. Ou seja, de acordo com a história, é uma análise sobre o que houve. E eu vou te falar, lindo, isso aqui já foi para mim muito obscuro, no sentido de que entender na sua totalidade ainda é difícil, mas hoje já é muito mais claro. Já começo a ver os processos que vivi e que não entendia que eram processos, e que reclamei inclusive, e que hoje agradeço por todos eles. Porque tem um dia que a vida dói muito e que você não consegue conectar a dor a uma razão. Tem dia que a vida te apronta e você não consegue conectar isso ao que Deus quer. E isso é o que a gente chama de dor. A vida dói. E a vida dói mesmo, ela é assim. Eu sei do que eu estou falando. Eu já não soube, mas hoje sei. Entende? Hoje eu tenho 32 anos, eu sei algumas coisas a mais. Mas tá bom também, não precisa saber mais não. Porque para saber você tem que ter umas tretas, uns B.O. E tá bom. Mas eu sei que no fim, a caminhada, ela te apresenta desafios novos, que vai precisar que você aprenda coisas diferentes. E é nesses caminhos novos de coisas diferentes que mensagens como essa mudam. Sabe, é nisso que as coisas mudam. E, por exemplo, eu hoje tô com 32, né? E eu tive meu encontro com Jesus com 19 anos de idade. E eu contava de uma forma o testemunho. Hoje eu já conto de uma maneira muito diferente. Por quê? Porque já entendi coisas que antes eram obscuras, que hoje estão claras. Tanto é que quando eu tive o encontro com Jesus, eu chamava de o pior dia da minha vida. Que absurdo. Aquele, na verdade, foi o melhor dia da minha vida. Só que foi a consequência do pior dia da minha vida. O dia que a vida mais doeu foi o dia que eu mais aprendi. O dia que mais deu errado foi o dia que mais deu certo. Só que eu só sei isso agora, porque passou o tempo,
as estações. E hoje eu olho para trás e digo: entendi. Sacou? Então eu vou contar algo para você que norteou essa experiência. Eu sei que você sabe sobre Davi. Vou só refrescar a tua memória. Lembra de Davi? Garotinho, menino segundo o coração de Deus. Lembra, tá no campo cuidando das ovelhas para o seu pai. Samuel vai à casa de Jessé. Todos os filhos estão lá, menos um. O nome dele é Davi, porque está no campo trabalhando. Então mandam chamar Davi. Davi chega em casa. Ele é o menor, o mais improvável, mas já tinha vivido coisas extraordinárias no campo, processos. Já tinha derrotado o urso, tinha derrotado o leão, e agora tinha uma palavra sobre ele: você vai ser o rei de Israel. Uau, lindo, maravilhoso, top. Voltou para o pasto. Não se tornou rei, não colocaram uma coroa na cabeça dele. Pelo contrário, demorou mais de 15 anos para acontecer. Voltou para o campo, voltou para o pasto com uma palavra. Pior, se tornou perseguido por conta da palavra que recebeu. Saul, que era o rei, começou a perseguir, não só para perseguir, mas para matar o garoto. Então a vida do Davi, depois da promessa, virou um inferno. Oh, que loucura! Ele estava vivendo tudo certo. Já tinha dado um pau no urso, tinha dado um pau no leão. Podia colocar no Facebook e ia bombar. Não. O tal do Samuel apareceu lá. Você vai ser o rei de Israel. Eu falei: nossa, mas eu nem tenho roupa para isso. Pois é, no dia que ele recebeu a melhor notícia, começou a pior fase da vida dele. É doido isso. Ele sabe que vai ser o rei de Israel, mas agora é perseguido. E olha como isso na Bíblia se repete. José vai ser o governador do Egito. Não antes, humilhado, vendido, escravizado, envergonhado, caluniado. Noé vai construir a arca que vai salvar a tua família. Não antes, isso é motivo de piada, chacota, abandono, humilhação. Me parece que a dor é uma substância poderosa para fazer o processo se tornar efetivo. Me parece que as angústias ou as ardúrias da história são exatamente aquelas necessárias para fazer a gente aprender, para que quando chegue no endereço não perca o coração do início. Não entendeu, né? Eu vou dizer só uma parada maneira para vocês. Eu tô até pensando, sabe, fazer um vídeo sobre isso, mas eu tenho raiva porque os irmãos são muito invejosos. Tem uns irmãos invejosos, sabia? Aqui não tem não, mas tem uns que 12 anos, na internet há 5, e eu contei várias fases da minha vida já na internet, várias, porque eu sou muito fofoqueiro. E quando eu vi, falei. A minha esposa fala: tu não precisava falar, homem. Falei, tarde demais, tá na internet, não vou tirar. Print é eterno. Se você tira, alguém também salva, então não adianta. Mas eu contei várias vezes já da kitnet, da Vila do Chaves que a gente morava, aí do apartamentinho que a gente decorou, aí dos apartamentos de aluguel que a gente viveu. E aí eu contei até no mês passado agora uma parte da promessa de Deus sobre a casa que a gente vai morar, da planta, tal. Se você viu, beleza, top. Agora a gente está indo para o apartamento que a gente sonhou durante muitos anos. A gente vai se mudar. Deixa eu ver se não tem ninguém com inveja. Graças a Deus, todo mundo: que legal. Eu também sou assim, quando alguém fica contando coisa boa, eu falo assim: top. Que isso? Eu fico feliz, porque isso é um segredo de prosperidade. Quando você celebra o que Deus está fazendo na vida de alguém, você abre caminho para Deus fazer na sua história também, entendeu? Então enquanto você não aprende a aplaudir e celebrar a vida de alguém, do que Deus está fazendo, você fica sempre no mesmo marasmo, na mesma história. Então dica importante: Deus está fazendo a vida de alguém. E aí essa semana começamos a fazer a mudança, porque a gente vai para a turnê mundial. Quando voltar, volto pro meu apartamento. Aí então eu tô com as mudanças, fica tudo guardado. Aí a minha esposa arrumando as coisas e encontrou o caderno meu da faculdade. E o caderno da faculdade meu tinha para duas coisas: para fazer planilha de obra e estudar. Era mais planilha. E olha só, é do meu apartamento, quando eu decorei ele. Tinha 48 metros quadrados, financei para pagar em 25 anos. No dia que assinei, fiz a conta, sabia que ia envelhecer com aquilo. Mas olha só que maneiro. Eu coloquei a pedra na parede, eu que instalei o chuveiro, eu fiz tudo. Eu fiz a mudança. Não é mais assim agora. Eu tinha no caderninho anotado, na última folha, as continhas: R$30 parcela do gesso,
R$40, parcela de não sei o quê. Aí eu fechava a continha total, colocava o meu salário, diminuía e ficava quase que no 0 a 0. Sobrava R$100, R$80 pro mês. E tá lá, a minha esposa mandou pra mim: olha, amor, o que eu achei. Aí eu falei: pois faz uma coisa, chama o arquiteto e pede pra colocar isso num quadro. E agora, deixa eu clarificar isso pra você. Eu vou entrar no Davi já na história mais profundamente, mas só isso aqui. Eu fui pra Argentina agora, ganhei uma viagem da editora, e a editora levou nós pra Argentina e nós fomos pra um negócio lá do tal das vinícolas. Chique, irmão. Negócio chique. Comida diferenciada. Que isso? É pra comer ou pra tirar foto? Uns vinhos bons. Aquele negócio dos litrão de 5 litros ficou no passado. Agora é tudo. A taça bonita. Finge que entende, finge que entende. Notas de madeira. E eu tava lá no meio desses irmãos. E eu nem sou muito dessa praia, irmão. Mas lá eu tava, nossa, que top, olha. Ameixa, tem ameixa. Mas olha que interessante. Eu não sabia nada desse universo. E lá é a terra disso, é cultural. Não se escandaliza. Ai, meu Deus, eu pensei que era pecado. Jesus transformou água em... Nossa. Só pra dar um... É que tem gente que trava com as coisas assim. Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu tenho uma tatuagem no peito, irmão. Toda vida que vaza um pedacinho, a pessoa fala assim: poxa vida. Calma, gente. É só pra mim, não é pra vocês não. É só para meus filhos ver e perguntar o que é. Eu falei: é o nome de vocês. Tá aqui no meu coração, em cima, para sempre. O dia que eu esquecer de algum momento da prioridade, tá no meu coração: Jesus e vocês. Só pra mim. Tem coisa que a gente que gosta de fazer confusão mesmo. Mas é só... Aí eu tô lá e eu não entendo nada. Tô aprendendo, todo mundo falando do povo chique. Olha que tal, que eu estou achando, o vinho, e eu... Aí fiz uma pergunta: qual a diferença do vinho branco pro vinho tinto? Aí ele falou: a casca. Falei: a casca? Como assim? Não é a uva? Não, é a mesma uva. Só que num processo diferente do outro. Do vinho tinto não se tira a casca até o final. E do vinho branco se tira. Eu falei: ah, é? Então o segredo é a casca do vinho? Ele falou: o segredo é a casca da uva. E quanto melhor a casca, mais caro, mais nobre é o vinho. Porque toda a estrutura, acidez, sabor e cor estão na casca, não estão no interior. Aí a gente, irmão, a gente é pregador, né? Aí eu tava assim: oh, aleluia. E já fazendo notinha no telefone: sério? Explica mais. Aí ela me contou uma história. Uma família muito tradicional da Argentina tinha um terrário em um lugar muito alto. E todos diziam que naquele lugar não daria, porque a temperatura ia destruir a planta, a videira. A mulher estudou, bateu no peito e falou assim: eu vou plantar lá. E plantou. Descobriu-se uma coisa: a uva se adaptou. Ela estava no lugar mais frio, mais próximo do sol. Resultado: a casca ficou mais grossa para defender o interior. Quanto mais grossa a casca, lembra, mais nobre, complexo, requintado é a estrutura, o sabor e a acidez. Logo, quanto maior o sofrimento da uva, maior o seu valor. Oh, Jesus, não é só eu que estava no manto lá, tinha até mais gente. Tava todo mundo: olha, deixa eu experimentar. Eu tô assim: oh, Jesus, fala mais. E aí eu fui fazendo pergunta e descobri mais uma coisa. Isso é simples, mas o que eu descobri é mais complexo. O simples é: a uva tem um preço, o vinho tem outro preço. É a mesma fruta, só que com processos diferentes. Você tem um valor antes de viver o processo, e você tem um valor totalmente diferente depois do processo. O processo que para muitos desvaloriza, na presença de Deus traz o valor necessário.
Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, o nosso valor se altera à medida do momento que Ele começa a mover e mexer dentro de nós. Ou seja, a nossa oração é, em vez de desejar fugir do processo, é dizer: Jesus, me deixa no teu processo, aumenta o meu valor, porque o valor da gente glorifica o nome dele. Quanto maior o processo que a gente passa, mais importante no final a gente fica. E essa importância não está conectada com a gente, está conectada com a glória do nome dele. Agora vai ficar mais difícil. Meu Deus, irmão. Aí eu estou vendo lá que dentro de um terrário pequeno pode ter até 4 tipos de terra diferente. Aí tem a terra que tem argila, tem a terra que tem pedra. Agora pasmem, a pior terra é a pedregosa. Você acredita que a uva mais valiosa... Eu já tô assim: ô Jesus, eu tô brincando, eu não quero nada desse negócio. Eu quero Disneyland, eu quero paz, felicidade. E aí o processo está dizendo: quanto mais difícil for o entorno, quanto mais difícil for a estação, quanto mais difícil for o teu externo, quanto mais difícil, em algum momento, se isso estiver conectado com o teu propósito, pode viver o processo de maneira plena e eficaz. Pode doer agora, mas lá na frente vai ser o teu maior testemunho. Eu vou melhorar. Aquilo que te dói agora, o processo que te incomoda agora, a angústia que te aflige agora, em nome de Jesus, quando conectado com o teu propósito, se tornará o teu maior testemunho. Tua dor se transformará na tua maior alegria, tua frustração se tornará na tua maior festa, porque tudo aquilo que está conectado com o processo só tem um motivo: aumentar o seu valor. Quanto maior o processo, maior o valor. Quanto mais grossa a casca, mais saboroso é o vinho. Então, lindo, eu estou olhando aquela terra pedregosa e dizendo assim: meu Deus, como nasce aí? Nasce, sabe por quê? Porque a planta começa a fazer manobra com a raiz. Quanto maior manobras com a raiz ela faz, pequena em cima ela fica. Olha que estranho, ela não vinga. Você olha e ela não vinga, ela não cresce como a outra, mas o fruto que ela dá é melhor da que cresceu muito. Até o André tá junto. Tá vendo, André? A gente se impressiona muito com aquilo que os nossos olhos enxergam, sendo que o que Deus mais faz é com aquilo que ninguém vê. Você olha para a arvorezinha da videira pequenininha e fala assim: ó, não vingou. Come da uva dela então. Você está vendo? A gente olha para um que cresceu muito e esquece que o segredo não é o que sai para fora, é o que entra para dentro. É a raiz. Aí você diz assim: nossa, dispensa. O Senhor fala assim: O melhor vinho sai daqui. Termino dizendo de maneira clara e óbvia para você algo que para mim fez sentido agora, só agora. É óbvio que ninguém acorda um belo dia de manhã, dobra o joelho e diz: Jesus, por favor, Senhor, eu quero sofrer. Não é verdade? Olha, Jesus, eu queria um processo assim sinistro, queria tretas. Jesus, eu quero ser aquele vinhozinho, daquela uva pequenininha, cascadinha da pedra da pedregosa. A gente quer vida boa. Mas lindo, tem coisas que a gente escolhe, tem coisas que nos escolhem. Ai, deixa eu dar uma notícia pra você. Não é você que escolhe o processo, bebê. É o processo que escolhe você. A uva não escolhe onde quer ser plantada. É o dono da videira, da vinha, que decide onde coloca a semente. É verdade. A gente olha pra gente no espelho, nós nos olhamos no espelho e a gente não consegue ver o fruto do que a gente está passando. A gente olha para os cenários de angústia e às vezes parece que esse filme não tem o final. A gente olha para os vales que caminhamos e parece que aquilo não leva a lugar nenhum. Então na nossa cabeça algo diz: não vai dar nada certo, isso não vai dar fruto, o terreno tem pedra demais, o clima não é o ideal.
Mas lindo, se o dono da vinha plantou você, ele não vai aceitar perder nem a pau. O clima pode ser o pior, o solo pode ser difícil, mas se o dono da videira te plantou ali, você vai dar fruto na estação certa. Alguém vai olhar e vai dizer: não tem como, até o dia que o fruto vir para fora e todo o processo fizer sentido e alguém experimentar do fruto da videira e dizer: tem algo diferente, e aí é você que vai responder: o meu processo também não foi normal. E é nesse dia que o fruto sai para fora e você experimenta disso, que você vai olhar para o processo e vai dizer: entendi, era isso. Hoje eu olho para o garoto de 19 anos que aceitou Jesus, que passou por todos os perrengues e perrengues que não entendia. Hoje eu olho e diz: entendi, é porque agora eu estou em Araçatuba. Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, ou aqui leia-se de Jesus, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, de repente brilhou uma luz
Ai, meu Deus. E ele caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Paulo, Paulo, aqui é Saulo ainda, por que me persegues? Duro é para você que recalcitra contra os meus aguilhões. Veja, quando Saulo saiu de casa, ele tinha uma missão muito clarificada. Ele estava indo para perseguir cristãos. Essa é a história de Saulo, um homem inteligente, criado aos pés de Gamaliel, e que, assim como os mestres da sinagoga, assim como as autoridades religiosas, se revoltaram com o movimento que Jesus gerou. Ficou dodói. Quando Jesus começa a fazer movimentos, existe gente que vai celebrar, mas existe gente que vai ficar endemoniado. Isso é normal na nossa vida. Quando Deus começa a fazer algo sobrenatural na tua casa, na tua família, o inferno se levanta. Isso é normal. Saulo é um perseguidor de cristãos e ele tem uma agenda. O que é a agenda? O plano dele. E para o plano dele acontecer, ele vai e pede uma autorização, e ele consegue a autorização. Ou seja, ele tem tudo aquilo que ele precisa para perseguir os cristãos. Só que no caminho, perto, ele não estava longe, ele estava perto, pertinho de Damasco. A Bíblia diz que uma luz sobremaneira desceu sobre ele, caiu do cavalo, e ouviu-se uma voz do céu que todos ouviram: Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, isso é uma história sobre conversão, sobre alguém que vai ser transformado de um perseguidor de cristãos a um grande homem de Deus, que iria pregar Jesus em todos os lugares do mundo, e que seria perseguido por amor ao Evangelho. Só que não era o plano original dele. O plano original dele era perseguir os cristãos. Sabe, veja bem, eu não sei como é você na sua vida, não sei se você é ansioso ou não, não sei. Quem é ansioso diz amém. Que medo. Irmão, eu também sou. E não é fácil para mim ser ansioso, irmão, porque eu falo contra a ansiedade. Então volta e meia eu estou sendo envergonhado pelas minhas pregações. Aí o senhor vem e eu vou te dizer uma coisa. Quando nós começamos esse ano agora, 2024, eu e minha esposa fizemos um plano. E o plano era fazer uma aquisição de um imóvel em um determinado lugar. Agora, veja bem, planejamos de maneira perfeita. Uau! Você é bom de planilha? Nossa, fiz uma planilha linda, impecável. Aí eu peguei e perguntei qual seria a entrada. Aí ele me falou a entrada. Uau, que alegria! Descobri que tinha o dinheiro da entrada guardado. Aí eu perguntei: e o crédito do resto consigo? Aí consegui o crédito, a melhor taxa de juros possível. Uau! Yes! Falei para Paula: pronto, é nós, agora vamos achar a casa dentro desse budget. Irmão, em um dia nós achamos a casa mais extraordinária da nossa vida. Nós nunca apaixonamos tanto no lugar. Nós chegamos na frente do lugar, já oramos: Senhor, tomamos posse agora. Saímos chorando: ai, que alegria, que lindo, olha o jardim. Aí olhamos lá dentro da casa, tudo perfeito, não precisava mudar nada. Aí tinha um lugar que eu tenho vontade de ter um piano um dia dentro de casa, eu não sei porquê, é porque eu acho bonito mesmo, e eu nem toco. E eu achei o espaço para o piano, falei: cabe o piano aqui, ó, perfeito, isso é de Deus. Aí, irmão,
Só que quando a gente está muito empolgado, a gente não pergunta para o Senhor o que Ele quer. Ai, lindo, que coisa, né? Tinha o financiamento, tinha a entrada, tinha o crédito perfeito, tinha o lugar, tinha uma leve paz no meu coração. E aí fizemos a proposta da casa, e o dono da casa aceitou a proposta. Pronto. Que delícia, Deus é maravilhoso. Suspense. Estava tudo certo, agenda preparada, tudo organizado. Vou viver a minha vontade, o que eu sonhei. E aí de repente o corretor liga e diz: ele não assinou a proposta. Ele aceitou, mas não assinou. Só vale depois que aceita. Aí ele começou a cozinhar nós. Cozinhou um dia, cozinhou 2 dias, cozinhou 3 dias. Aí no 4º dia eu fui viajar com a minha esposa, e eu ficava entrando no site do negócio para ver se a casa aparecia o nome de pendente, ou seja, quando a casa já tem um contrato de compra. E eu fiquei atualizando. E aí no dia que eu estava nesse lugar com a minha esposa em viagem, abri o site, deu pending, estava pendente. Aí eu não quis falar para minha esposa para dizer: deu certo, a casa é nossa. Eles aceitaram e assinaram a proposta. Pensei, vou ser prudente, vou ligar para o corretor antes para me certificar. E aí eu liguei para o corretor e disse: mano, você quer me fazer uma surpresa, né? Que você nem me falou nada. Falou do quê? Falei: ai, eles assinaram a proposta. Aí o corretor me falou: pena que não foi a nossa. Falei: como assim? Falou: ele ficou cozinhando a gente, esperando uma proposta maior chegar. A proposta maior veio e a gente está fora do jogo. Irmão, eu fiquei arrasado, fiquei bolado, fiquei chateado. Aí eu me lembro que eu dizia para minha esposa: eu nem queria mesmo. Mas aqui dentro estava mal, porque o meu plano tinha sido frustrado. E dói quando a gente planeja, quando a gente exercita, coloca a cabecinha para funcionar, só esquece do detalhe mais importante, que é perguntar para o Senhor primeiro. Irmão, eu estava chateado, voltei daquela viagem. O plano era ir na casa ver, tirar uma foto, e aí não ia fazer mais. Chegamos no horário da tarde e decidimos ir no culto à noite. E no caminho no carro, indo para a igreja, eu disse para Paula: ô vida, o que Deus vai fazer na nossa vida será na nossa volta. A gente pensou que seria essa novidade do nosso começo de ano. Todo começo de ano Deus tem algo novo, um mover novo acontecendo, algo sendo liberado. E agora a gente tinha certeza que era casa. O que será que Deus vai fazer? Bravo com Deus. Cheguei na igreja, o pastor começou a pregar, e a mensagem do pastor foi: o Deus que troca os caminhos. Não, irmão, eu quero que você viva isso comigo. Irmão, a palavra do culto foi: o Deus que troca os caminhos. Irmão, eu quero que você compreenda que você pode sonhar bonito, pode fazer tudo top, mas se não for da vontade de Deus, não adianta usar pé de cabra, maçarico, bomba, C4, explosivo. A porta não vai abrir, vai permanecer trancada, porque o Senhor sabe todas as coisas que são concernentes ao teu planejamento. Ele sabe a razão e Ele sabe o futuro que você não sabe. Irmão, o pastor começou a pregar. Quando ele falou troca de caminhos, eu falei aqui, ó, e é nós, é para nós, Deus vai pegar nós. Irmão, aí Deus começou a falar comigo. E aí, irmão, à medida que Deus ia falando comigo, eu ia fazendo assim, ó: culpado, eu sou culpado, eu que sou tonto, é eu, culpa minha mesmo, porque eu que estou fazendo. Irmão, é porque a gente prega e algumas vezes a gente esquece. A gente diz que Deus tem uma vontade perfeita, mas a gente quer viver o nosso plano, a nossa agenda.
E esse é o problema, porque quando nós vivemos a nossa agenda, a gente não conta com o extraordinário. Irmão, quem vive de planilha não conta com a provisão. Quem vive de cálculos perfeitos não conta com o milagre. E esse é o negócio. Deus não quer que você se mova de planilha. Deus não quer que você se mova de uma forma aonde você não precise dele. Irmão, quando você tentar viver sem a decisão e a permissão do Senhor, você vai ter que estar preparado. Você vai se frustrar todos os dias da sua vida. E a frustração maior não é receber a negativa, é Deus deixar você entrar numa porta que não podia e você colher o fruto em loco, o arrependimento. Oh, irmão, tem gente que força tanto a barra que Deus diz: eu vou deixar só para você ver. Tá cheio de gente assim, né? Ah, mas eu quero tanto casar. Aí escolheu qualquer um para agradar alguém, para tirar uma foto. Oh, casou, né? Foi você que quis. É que a gente sempre culpa os outros. Ah, eu quero tanto trabalhar naquela empresa, oh meu Deus, é um sonho da minha vida. Aí você fica enchendo a paciência e currículo, e vai, e o pau pegando, e tudo dizendo não vai. E você, não, eu vou sim, eu sei que vai dar certo. E aí dá certo, aí quando você está lá, você diz: meu Deus, por que eu fiz isso com a minha vida, Senhor? Olha o tempo de vida que eu estou perdendo. E é aqui que as coisas começam a trazer à luz o poder do Evangelho. Quando nós decidimos antes de perguntar ao Senhor, nós vamos viver uma vida de perda de tempo. Como assim, Dave? Porque o tempo que a gente gasta tentando viver a nossa vontade é o tempo que a gente poderia desfrutar no centro da vontade de Deus. Os tempos são iguais. Na vontade de Deus é ao mesmo tempo que você passa fora da vontade de Deus. Agora, qual é a questão? É porque a gente pensa que está no controle da vida de verdade. Irmão, o ser humano, ele tem a certeza que ele controla. Ele tem a certeza que ele manda. Ele pode até dizer que, não, eu sei que Deus está no controle. Mas a gente não solta o joystick nem a pau. A gente ora de manhã e diz: Senhor, cuida de tudo. Meio-dia a gente diz: Senhor, deixa que eu faço. A gente diz: Deus, o Senhor sabe o que fazer. Depois a gente diz: Senhor, e se o Senhor pudesse fazer desse jeitinho? Sabe, a gente acha que Deus opera de um jeito que a gente opera, o tal do dar jeito, o tal de adaptar as coisas. Não, irmão, o plano de Deus é perfeito. Só se adapta aquilo que não é perfeito para encaixar no lugar aonde que deveria. Ou seja, quando é o plano de Deus é tão perfeito que o encaixe é... Então não existe nada melhor na nossa vida do que viver o plano da vontade perfeita e agradável do Senhor. E quanto antes a gente entende isso, melhor. Porque o crente frustrado é uma tristeza, irmão. Ele fica amargo, ele fica chato, ele não vive uma vida maravilhosa. Sabe por quê? Porque Deus tinha algo incrível para ele, mas ele optou pelo ordinário. O Senhor tinha o sobrenatural, ele optou pelo natural. E é isso, aí a história de todo mundo parece que voa, e a gente vai dizendo: parece que comigo não acontece nada. Por isso que quando eu olho para Jesus encontrando Saulo no caminho de Damasco, eu quero crer no fundo do meu espírito, da minha alma, que essa mensagem seja a luz que te derrube do cavalo hoje. 10 amém, eu vou dizer para quem está junto: irmão, eu quero que essa mensagem seja a luz que te derrube do cavalo hoje. Vocês viram o que vocês pediram, né? Você tem certeza? Esse homem me derrubou do cavalo. Não, eu estou brincando. Deixa. Não, irmão, é melhor cair no cavalo antes de chegar no endereço. Deixa eu ser claro para você. Não deu certo a casa. Quando eu voltei para o Brasil, que eu cheguei na minha casa, eu descobri o porquê de não ter dado certo. Havia uma outra grande porta se abrindo. Ai, meu Deus do céu. Se eu tivesse entrado por aquela porta, a outra porta seria fechada. Muito obrigado, Senhor, porque me derrubou no cavalo antes de chegar no endereço. Obrigado, Senhor, porque parou os planos. Obrigado.
E aí é uma coisa legal da Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que quando Paulo cai do cavalo, ele fica cego. Irmão, Deus tirou a possibilidade do Paulo subir no cavalo e tentar ir para Damasco. Porque tem gente, irmão, que se Deus não frear desse jeito, a vida vai virar um caos. Tão lindo, eu sei que é ruim de ouvir isso, mas é melhor às vezes você ser cego, é melhor às vezes você tombar do cavalo, do que viver uma vida toda colhendo de uma decisão errada. Por isso, lindo, que quando estiver dando errado, eu quero te pedir um favor: agradeça a Jesus. Jesus, muito obrigado que está dando errado, Senhor. É porque se está dando errado, o plano é teu. Agora o dia que for o plano dele, vai dar certo, vai ser perfeito, vai ser sobrenatural, vai acontecer de uma maneira que você não vai conseguir explicar. Quando o plano é seu, você explica. Quando o plano é de Deus, você só vive. Porque não dá para explicar, não dá para viver, não dá para dizer. O milagre é tão sobrenatural que a gente olha para ele, olha para a gente, meu Deus, mas não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu planejei. É óbvio que não, meu lindo. O plano de Deus é maior do que você, vai mais longe, é mais alto, é infindável. Então se deu errado, muito obrigado, Jesus. Só dá errado o plano que é nosso. Fala para o irmão que está perto de você, eu sei que você gosta disso. Fala para ele: se dá errado, é porque o plano é seu. Eu sei o que você está pensando, mas e daí? Deu errado, o que eu faço? Deu errado comigo, o que eu faço? Irmão, é tão difícil isso, mas a gente precisa fazer. É que quando dá errado, a gente fica com uma carga emocional pesada, não fica? A gente fica, nossa, eu planejei, e deu tudo errado. Aí a gente fica chorando: ai, por que Deus não me ouve? Por que Deus não me ama? Aí a gente diz: olha, aos meus olhos parecia perfeito, estava dando tudo certo, tinha tudo para acontecer, mas na hora H não aconteceu. É que você precisa entender que por mais que pareça ser perfeito, por mais que pareça estar dando tudo certo, nem sempre o que te parece perfeito contém a perfeição da vontade de Deus. Não, irmão, eu vou melhorar. Nem tudo aquilo que você acha que brilha dá para chamar de luz. Nem tudo que você pensa que é caminho vai te levar para algum lugar. Deus é o único que conhece todas as coisas, e o plano dele é perfeito, a obra dele é extraordinária. E esse é o negócio: fique cego, caia do cavalo, mas não vá para o lugar errado. Eu vou ser melhor, irmão. O trem, ele está andando, e o maquinista está aqui, ó. Perdão, lembrei. Já. Aí ele diz: eu quero ir para a esquerda. Adianta ele dizer: eu quero ir para a esquerda? Claro que não. Irmão, você já viu aquela junção de trilho, que o trilho está reto, mas de repente tem uma bifurcação que o trilho faz assim? Já viu? Sim ou não? Faz assim. Irmão, a gente está assim, ó. Agora vai acontecer. Você está olhando de cima, de repente você faz assim, ó. Irmão, isso é Deus. Isso se chama a soberania da vontade de Deus. Deus não vai mudar você, Deus vai mudar o caminho para entortar você, para levar você para outro lugar. E eu vou te dar um conselho: quanto mais rápido você tiver, mais impacto você vai sentir. Eu vou ser claro: quando você se move muito rápido para longe da vontade de Deus, quando o trilho trazer a convergência, a sensação de agonia vai ser muito maior. É loucura isso, mas é a realidade. Isso é física básica. Se você estiver muito rápido, o trem entorta de um jeito absurdo e pode até descarrilhar. E esse é o perigo da nossa geração, porque temos muita informação, temos muitos acessos, achamos que estamos no controle. E eu quero dizer para você: você não está no controle. Você não manda na sua vida, você não manda nas suas decisões, você não manda na tempestade, você não manda no emprego, você não manda dentro de casa. E você pode ser até a mulher da casa, mas você não manda. Aleluia, os irmãos deram glória a Deus, eu entendi. Irmão, a gente não manda em nada. Então o que eu estou fazendo aqui? Está no trem. Ou você é o trem.
Só a gente nunca vai ser o trilho. Não é a gente que muda o caminho. Então a gente só resolve essa mensagem de um jeito. Paulo está cego, e a Bíblia diz que o Senhor fala para ele: vai até a casa de um homem chamado Ananias. Só que o Senhor fala com ele e esse outro homem também, dizendo: vai vir um homem aqui, que você vai ter que ir aonde ele está e colocar a mão sobre a cabeça dele, e ele vai ser curado da cegueira. E aí o homem de Deus diz: não vou não, esse cara é matador de gente, matador de crente, persegue todo mundo, eu não vou nem a pau. Aí o Senhor fala: não, pode ir, porque agora mudou o negócio, ele vai ser meu funcionário. Estou parafraseando para você entender, irmão. Ele não vai ser mais um perseguidor de cristãos, ele vai ser perseguido por amor ao Evangelho. Aleluia! E é por isso que quando dá errado, a gente não pode se frustrar. Porque quando é a vontade de Deus, se dá errado, está dando certo. Se as coisas aparentemente saíram do teu controle, é porque Deus está trazendo para a mão dele. Se você sente que o que você planejou não acontece, é porque o que ele está planejando está em andamento na sua vida. E eu quero que você saiba, é muito melhor do que você planejou. Então, meu lindo, não deu certo, sacode a poeira da chinela, coloca a mochila nas costas e diz: Senhor, se não deu aqui, o Senhor tem algo muito melhor, e para esse lugar eu irei, em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor e obrigado pelos nãos que a vida deixa a gente levar. Obrigado, Senhor. Jesus, eu sei que não é fácil e eu reconheço isso. Quando os planos são frustrados, quando as portas se fecham, que os caminhos cerram, dói porque a gente pensava que estava indo no lugar correto. Mas é muito melhor, Jesus, que isso aconteça antes do destino, que isso aconteça antes da chegada, para que dê tempo de a gente recobrar as forças e andar na direção da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, só te pedimos uma coisa: controla a nossa vida e nos direciona para o centro da tua vontade, em nome de Jesus, amém.